Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar falando com vocês. Espero que estejam todos bem, se cuidando nesse período de quarentena. Conforme vocês já sabem, né, diante dessa situação, a escola resolveu ter aí algumas mudanças, né? Dentre essas mudanças, a nossa adequação aí a esses meios de comunicação e de divulgação diferentes, como é o caso, né, dos vídeos e tudo que está acontecendo. Estou gravando esse vídeo primeiramente por isso. Se você está vendo esse vídeo, você já teve acesso ao nosso Google Sala de Aula, né? A nossa sala virtual, que é por onde a gente vai dar continuidade aos nossos trabalhos, né? Por onde a gente vai dar continuidade aí às coisas que a gente estava desenvolvendo presencialmente. É, uma coisa para vocês, cada professor vai desenvolver dentro do Google Sala de Aula, vai desenvolver a sua disciplina da maneira que achar melhor, tá? Então, não é porque eu tô gravando esse vídeo aqui, por exemplo, que todos os professores vão gravar vídeo, ou não é porque o outro tá fazendo alguma outra coisa diferente que eu vou ter que fazer também, né? A gente vai ter essa liberdade de criação aí. Diante disso, como que vai funcionar as aulas de história? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer esses vídeos, né? Dentro desses vídeos aqui a gente vai discutir algumas coisas, tá? Eu tô postando para você aí dentro do sala de aula os slides, né? Um acompanhamento do que eu tô falando por slides e uma bateria de exercícios. Vídeo é novidade para mim. Eu não sou uma pessoa que faz vídeo ou que tem essa capacidade, que tem o equipamento necessário para fazer vídeos bons. Né? Eu estou usando câmera do notebook, eu não tenho microfone. É até interessante que você veja com fone de ouvido esse vídeo para que você possa escutar, porque se você não tiver caixinha você não vai conseguir me entender. Né? A luz é a luz natural, agora é fim de tarde, está até dando uma diminuída na minha luz aqui. Né? Eu não tenho refletor nem nada disso. Mas isso não é importante. Por quê? Porque dentro da minha proposta, esses vídeos não serão nada mais, nada menos do que a minha discussão, que o meu raciocínio. Eu não vou colocar aqui para você um gráfico, uma imagem, nada disso vai aparecer, né? Pelo menos por enquanto. Esses vídeos são literalmente eu conversando com você. Só que lá na sala de aula eu já postei a bateria de slides. Por exemplo, o vídeo que é esse primeiro, tem lá os slides desse vídeo. E o que eu sugiro que você faça? Que você escute o que eu estou dizendo. O importante aqui é a sua audição, é você me escutar, tá? Escutar o desenvolvimento do meu raciocínio, enquanto você avalia aquelas imagens e os textos que estão colocados lá. As principais ideias que eu estou colocando para vocês estão colocadas lá nos slides de forma escrita, e aí você, né, escuta o que eu estou te dizendo, lê e depois visualiza alguma imagem que tenha lá. Eu quero trabalhar assim, né? O Google Sala de Aula, ele permite um certo contato entre nós, né, um contato obviamente virtual. Então, as dúvidas que forem surgindo, as coisas que forem aparecendo, a gente pode discutir por lá e pode resolver por lá também, tá? É importante que vocês entendam aí como que eu estou desenvolvendo isso para que as coisas sigam. Em relação à matéria, eu vou dar continuidade ao que a gente estava discutindo, eu vou dar continuidade aos nossos assuntos, tá? Então, este é um vídeo para o nono ano, né? E a gente vai começar a discutir então as questões relacionadas à Primeira Guerra Mundial. Tudo que levou a esse conflito, algumas coisas aí. Então, só para a gente encerrar e resumir isso, vídeo, slide, exercícios. Tá? E aí depois a gente tira as dúvidas sobre isso. Vai ser basicamente dessa forma que a gente vai trabalhar. Tá certo? Então vamos lá. Para a gente falar de Primeira Guerra Mundial e basicamente de todo o conflito que vai acontecer, especialmente no continente europeu, a partir de 1914, a gente tem que entender algumas outras questões. Por isso que esse vídeo ele é sobre os antecedentes da guerra. Né? Ele não vai ser sobre as batalhas em si, agora. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre todo o cenário europeu e como que ele se desenvolveu aí para se chegar a esse período de guerra. Uma curiosidade para você, o nome Primeira Guerra Mundial, ele sempre foi e sempre vai ser alvo de questionamento, né? Porque a gente pode entender o seguinte,
não foi uma guerra mundial, né? Foi uma guerra que aconteceu boa parte dela no continente europeu, envolvendo países europeus. Então seria um pouco eurocêntrico eu dizer que é uma guerra mundial que não envolveu todos os países do mundo, por exemplo. Mas eu acho que a grande questão aqui são os desdobramentos e as consequências dessa guerra, que vão afetar, de certa forma, o mundo inteiro. Né? Além de terem tido aí frentes de batalha no continente asiático, né? A Índia, de certa forma, tem uma participação pequena, o Brasil tem uma participação pequena. Então, existem aí essas questões. O nome foi acostumado a ser a Primeira Guerra Mundial. Né? Existem alguns historiadores que chamam de Grande Guerra Europeia ou Grande Guerra Civil. Né? E existe a chamada guerra total. A ideia de guerra total vem quando a gente pensa que não se teve um conflito armado na história até então com tamanho poder destrutivo. Né? E isso assustou as pessoas. Então os contemporâneos, as pessoas que viveram naquela época, que viram acontecer, chamavam de guerra total. Né? A guerra do fim do mundo, porque todo mundo ficou muito impressionado com tudo o que houve ali. Né? E diante disso, vamos entender um pouquinho como que esse conflito foi desenhado. Né? Eu acho que a gente pode dizer isso, foi um conflito que foi desenhado, de certa forma. Você tem, em primeiro lugar, essa ideia que eu já discuti com você, mas que eu gostaria da gente lembrar, da Belle Époque, que é esse período da história europeia de otimismo. Né? Após as revoluções aí, napoleônicas, lá no início do século XIX, não se teve na Europa nenhum conflito armado de grandes proporções. Né? E diante disso, a Europa passou, os países europeus de maneira geral, passaram por um processo de desenvolvimento. E um desenvolvimento muito acelerado. Né? A partir do momento em que as classes, a política europeia estava estabilizada, sem conflitos territoriais nem nada disso, começou-se um processo aí de desenvolvimento econômico, político, social, que quando a gente chega no final do século XIX, a partir de 1870, ele gera dentro da Europa e nos países europeus de uma maneira geral, uma sensação de otimismo, que não era sentida ao redor do mundo. Né? Os países africanos, a própria América Latina, viviam momentos de muita tensão. Né? Mas na Europa, no geral, as coisas iam muito bem. E esse é o período da chamada Belle Époque, né? A bela época, a época de desenvolvimento. E essa Belle Époque, eu quero que você preste atenção nessa informação que eu vou te dar, porque ela é muito importante para a gente entender tudo. Ela é literalmente a consolidação da lógica política, econômica e social da burguesia. Né? A burguesia tomou o poder político nas revoluções que aconteceram ao longo do século XVIII. E quando você chega no fim do século XIX, você tem todos os valores, tudo aquilo que a burguesia contemplava e queria que fosse, né, valorizado pela sociedade em pleno desenvolvimento. Né? Então, a questão do lucro, a questão do comércio, isso era a principal atividade do mundo agora. A valorização da vida privada, né? Então essa formação das famílias, o desenvolvimento tecnológico, foi no século XIX que surgiu o telefone, que surgiu o cinema, que surgiu o rádio, que surgiram os carros. E todo esse desenvolvimento tecnológico, que não estava só na indústria mais, ele agora vinha também para a vida privada das pessoas, a família conseguiu um carro, né? Ela agora consegue viajar. Isso tudo colocou a Europa em um estado de euforia, tá? E isso associado à falta de conflitos. Né? O capitalismo consolidado política e economicamente em todo o continente. Então você tem esse crescimento econômico, político e social que aparentemente não vai parar. Né? E quando a gente pensa nas teorias eugenistas, onde o europeu se achava um ser superior, a gente discutiu o darwinismo social, né? Essa ideia de que a raça mais pura vai prevalecer sobre as outras se fizer um cruzamento. Isso foi algo que foi institucionalizado inclusive no Brasil, conforme a gente viu, com a vinda dos imigrantes para cá. Isso tudo traz para a Europa, em princípio,
né, para as classes burguesas, um estado de euforia. E esse estado de euforia, ele está junto com um desenvolvimento econômico muito acelerado. E, portanto, uma disputa econômica muito acelerada. Se a gente está falando de comércio, se a gente está falando de lucro, a gente está falando de vender produto. Né? O europeu queria fabricar e vender os seus produtos, e vender os seus serviços. E ele precisava de mercado consumidor para isso. E o mercado consumidor da Europa era o restante do mundo. Né? Todos nós comprávamos produtos europeus e esses produtos passavam aí para o mundo inteiro. Essa competição acirrada entre os países europeus é que vai gerar um novo fenômeno do liberalismo econômico. Lembrando que nesse momento o Estado interfere muito pouco na economia, porque um dos valores da burguesia era o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. E isso vai acontecer bastante nesse período, né? Então, se o Estado não intervém na economia, se o liberalismo ele está, né, institucionalizado, ele está correndo solto, essas disputas acabam acontecendo. E é aí que vai surgir um fenômeno do liberalismo econômico que é o chamado imperialismo. O imperialismo é literalmente a corrida dessas potências europeias atrás de mercado consumidor. Né? Tem gente que chama o imperialismo de neocolonialismo. É uma colonização, só que agora é uma colonização econômica. Ela não é mais ocupando o território. O território pode ser ocupado por aquele povo, mas tudo aquilo que eles comprarem, tudo aquilo que eles consumirem tem que vir de nós. Né? E as grandes potências europeias começam essa disputa imperialista, tá? Que mais pra frente vai começar a ter alguns problemas. Pois bem, diante disso, a Inglaterra ainda era grande líder dentro da Europa por conta da sua marinha, da sua posição geográfica estratégica, de um reinado aí que foi o reinado período vitoriano, né? Um reinado que consolidou as forças econômicas da Inglaterra, consolidou as forças políticas da Inglaterra, né? Então a Inglaterra ainda é a grande arauta do capitalismo. O Império, né, o Reino Unido, ele é o grande centro capitalista do mundo e o grande centro europeu, o país mais poderoso. Só que nos anos 70 do século XIX, a partir de 1870, um novo reino surge. E este reino vai trazer aí algumas discussões. Eu estou falando, obviamente, do reino da Alemanha. Né? Os povos germânicos, que são os que dão origem aos alemães, eles viviam ali na região central da Europa, mas eles viviam separados. Né? E eles acabam se juntando em 1870 à unificação destes povos, tá certo? Formando o reino alemão, né? O reino do Império Alemão, o Segundo Império Alemão. Este Império Alemão ele surge com duas características importantes. A primeira delas é que ele já surge sob essa ótica capitalista, industrializadora, né? Sob essa ótica da industrialização do capitalismo, vender produto, conquistar mercado consumidor, ficar muito rico muito depressa. Politicamente falando, era um reino, então ele tinha um rei, tinha o seu primeiro-ministro, né, chamado Bismarck, e era um reino muito militarizado. Tá certo? Né? A Alemanha já surge com uma característica política muito militarizada. É até contraditório, porque na época o liberalismo econômico era algo progressista, era algo que era para frente, era algo que falava sobre liberdade. E uma classe política militar, ela é contrária a isso, né? Mas era um país que se industrializou muito depressa, que mal surgiu e já começou a competir com os grandes países, mas que tinha essa hierarquização militarizada. E essa hierarquia militar é que dizia, e já desde o final do século XIX há esse discurso dos povos germânicos de que a Alemanha deve ser aí o reino que reine sobre todos os outros. Porque os povos germânicos são aí, olha aí as teorias eugenistas já surgindo, são aí os povos que são os verdadeiros descendentes dos romanos, que são os povos que devem aí, né, então reinar neste novo mundo. E a Alemanha se uniu para isso. Pois bem,
Próximo ali da Alemanha existe a França, né, que depois de alguns problemas aí políticos consolidou aí a sua república, né? A França era uma república e a França e a Alemanha tiveram alguns problemas, eles entraram em conflito. Na verdade não era a Alemanha ainda era o Reino da Prússia. Né? A classe política alemã era muito influenciada pelos políticos da antiga Prússia, do antigo Reino da Prússia. E nesse conflito militar, um dos poucos que a Europa teve durante, né, esse período, a França perdeu território para a Alemanha. Né, os territórios da chamada Alsácia-Lorena. E os franceses tinham muita raiva dessa derrota. Os franceses queriam porque queriam se vingar dos alemães. Existia este sentimento do revanchismo francês. Né? Para além disso, a França vivia num período também de tentar aí se valorizar, de tentar ser aí, né, considerado um grande país. Existiu lá no final do século XIX a Exposição de Paris, que valorizava a nacionalidade francesa, né? Então, toda essa questão nacional, eu quero que vocês percebam o tanto que as questões nacionais, o tanto que as questões regionais e étnicas já fazem parte desse conflito. É um conflito econômico. Você tem potências disputando o mercado econômico. Mas você tem, né, o francês pensando quanto que o francês é melhor que o outro. Né? Você tem os alemães que já nasceram com essa ótica de que os povos alemães deveriam reinar acima dos outros. Percebam, porque isso vai crescer, isso vai aumentar. Tá certo? Na Europa Central, você tem também ali o Império Austro-Húngaro. Né? Hoje em dia, o Império Austro-Húngaro se dividiu em vários países. Né? E é interessante a gente perceber a pluralidade étnica, né? Já falando em povos, a pluralidade étnica que existia nesse império. Esse império ele era incomum na Europa na época, porque primeiro ele tinha 2 reis, o que era muito incomum para a época, e dentro desses 2 reis, eles dividiam o ministério, eles governavam vários povos, eles governavam tchecos, eles governavam sérvios, eles governavam ucranianos, eles governavam albaneses, croatas, então eram vários povos diferentes, né? Muitos desses povos de origem eslava, guardem essa informação porque daqui a pouco eu vou usá-la de novo, né? E o império que não cresceu buscando mercado consumidor fora da Europa, tá? E o Império Austro-Húngaro tinha um poderio militar muito fraco, muito baixo, né? Só que o que acontece? Diante disso, eles queriam fazer algumas alianças. Então, o Império Austro-Húngaro, o Reino da Alemanha e o Reino da Itália, que também tinha acabado de surgir, queria também, né, crescer economicamente, eles acabam formando uma aliança comercial, a chamada Tríplice Aliança, né, que envolvia então o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. No começo era só uma parceria econômica, política e econômica. Né? Depois essas coisas vão escalar aí para um outro ponto. Pois bem, ainda falando de locais, por fim eu tenho 2 locais que ficam no leste europeu para falar. O primeiro é a Rússia. Né? E a situação da Rússia era uma situação um pouco estranha. A Rússia vivia sob uma monarquia absolutista, coisa que para o século XIX é completamente impensável, né? Era a dinastia dos Romanov, e era um país muito grande, assim como é até hoje, né? O maior país do mundo em território, e um país que vivia aquilo. Você tinha um povo muito pobre, que vivia basicamente de subsistência, ou seja, plantava para comer, né? E no final do século XIX a Rússia começa a passar por um processo de industrialização. Só que assim, forma-se uma indústria com as mesmas pessoas que basicamente tinham poder na época da monarquia, não muda muito a vida das pessoas, mas esse império existe, né? Essa vontade de crescer existe. E a Rússia tem alguns interesses, especialmente em relação aos países que ficam no sul do seu território. Né? A Rússia quer ter uma saída para o Oceano Índico, coisa que ela não tem nesse momento, né? E os povos que vivem ali embaixo, tanto os que são do Império Austro-Húngaro quanto os que vivem no Império Otomano, que eu vou te falar daqui a pouquinho o que era, estes países têm a mesma origem, a mesma etnia, né? Que é a etnia eslava.
E aí a Rússia começa a fazer essa campanha que é chamada pan-eslavismo, né? O pan-eslavismo era essa tentativa de falar o seguinte: olha, nós, a Rússia, que somos, né, os grandes parceiros aí, a mãe dos povos eslavos, prometemos que vamos cuidar dos povos eslavos. Então, né, se aliem a nós, fiquem conosco. Né? E aquela região naquela época se dividia em pedaços do Império Austro-Húngaro e pedaços do Império Otomano, Império Turco-Otomano, que era um império que no século XIX já estava muito enfraquecido, já tinha problemas, já devia para todas as nações europeias, já tinha problema político interno, né? Vários locais aí que pertenciam a esse império, especialmente na Europa, já estavam declarando independência. A Bulgária já era independente, Sérvia já era independente, Bósnia, Montenegro, né? E era também muita etnia diferente. Os turcos, né, tinham a sua grande maioria ali, mas existiam os armênios, que depois se tornam independentes, né? Existiam povos judeus que viviam no Império Turco-Otomano, então a situação do Império era muito complexa. Pois bem, colocados todos estes personagens, e eu sei que são muitos, estes personagens todos viviam dentro dessa corrida imperialista. Sabendo que essas disputas estavam crescendo, que essa tensão já existia, e é isso que é interessante. Todos os documentos que a gente tem sobre a época, tem artigo de jornal, tem documento político, mostrando que as nações europeias já previam que em algum momento um conflito armado estouraria. Por isso, né, eles, desde o final do século XIX, começa-se uma produção muito grande de armas. Armas de fogo mesmo, armas de guerra. A fabricação das armas de guerra, a chamada corrida armamentista, nesse período ela também é conhecida como paz armada, porque não tem conflito, mas está todo mundo se armando, né? Essa chamada paz armada foi um processo ao longo de anos da produção de armamentos. E essa produção não vai parar, inclusive durante a guerra. É algo complicado, mas interessante de falar. A indústria bélica, a indústria das armas, para ela a guerra podia durar o tempo que pudesse, porque ela era que estava lucrando nessa época, né? E existe inclusive dados falando sobre como que essa indústria lucrou e como que ela queria que essa tensão continuasse. Pois bem, você tem então essa corrida imperialista, essa paz armada e essa questão do nacionalismo. Isso é muito importante, tá? Essa ideia de que um é mais importante do que o outro, isso é muito sutil. Isso não está acontecendo descaradamente em princípio, mas isso já existe. Essas teorias de que o homem europeu é mais importante do que o outro que vive fora da Europa, e estas teorias de que dentro dos europeus, aí os alemães vão dizer que eles são mais importantes, os franceses vão se colocar como mais importantes também. Pois bem, diante disso, essa tríplice aliança que foi formada, né, entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, ela era uma aliança comercial. Só que essa aliança também era uma aliança militar. E os países já se estranhavam, certo? A questão nacionalista, ela tinha um nível um pouco mais elevado na Europa Central, onde viviam eslavos, sérvios, né? Os povos sérvios, eles viviam em territórios do Império Turco-Otomano, em territórios que tinham se tornado independentes no século XIX e em territórios governados pelo Império Austro-Húngaro. A Sérvia conquistou a sua independência bem no início do século XX. E desde que se tornou independente, a Sérvia tinha um grande apoio da Rússia, tá certo? E queria, o sonho dos sérvios era que formar um grande país ali na Europa Central, onde todos os sérvios estariam reunidos sob o mesmo governo. Queriam um país deles. Só que, né, depois de se tornarem independentes do Império Turco-Otomano, existia uma parte da Sérvia que vivia sob a administração do Império Austro-Húngaro. Isso no início do século XX. Né? Então, e a Sérvia queria recuperar essa parte, que é a parte da Bósnia, né, que hoje é a Bósnia e Herzegovina. Estes locais
foram onde começaram a existir as organizações políticas, tá? Que serviam para buscar aí esse ideal sérvio, né? Essa independência da Sérvia. Uma dessas organizações era chamada Mão Negra, né? Era uma organização terrorista, ilegal, né? E que conseguiu se espalhar por vários locais onde existiam sérvios. Onde tinha colônia de sérvio, tinha alguém da Mão Negra lá. E essas pessoas organizavam aí, às vezes motins, às vezes atentados, às vezes passeatas, buscando este ideal da Sérvia se unir como um país só. Pois bem, numa dessas questões, o, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que era um cara chamado Francisco Ferdinando e a sua esposa, por motivos políticos até, resolveu visitar a Bósnia, que era um local de maioria sérvia, onde os sérvios estavam. Ele foi até a Bósnia, ele sabia dessas complicações que se tinha, mas ainda assim ele resolveu fazer um desfile, tá? Em carro aberto pelas ruas da capital da Bósnia. Pois bem, um membro da Mão Negra que estava nesse local e que lutava pela causa sérvia comete então um atentado, isto é, 24 de junho de 1914, né? Todas essas tensões acontecendo. Este príncipe Francisco Ferdinando, então, ao passear em carro aberto, toma um tiro, tá certo? O príncipe herdeiro do trono morre, a sua esposa também morre, né? Por um cara sérvio. O que aconteceu logo em seguida? A Áustria exige pedido de desculpa, exige indenização da Sérvia, que não paga. Então, a Áustria declara guerra à Sérvia em 28 de julho, um mês depois de 1914. A Rússia, que era aliada da Sérvia, declara guerra à Áustria. A Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia. Enfim, é um efeito cascata. É claro que os motivos não são só porque o príncipe Francisco Ferdinando foi assassinado, não. Existe aí a corrida imperialista, existe aí as disputas, né, liberais, tudo isso faz parte. Mas a guerra é declarada, né, por conta dessas alianças políticas e militares, né, e a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, inimigos, ao declararem guerra um com o outro, fazem com que os outros países também entrem em guerra. E aí o conflito armado vai começar. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até mais.